Galera, bom dia, né? Ou boa tarde, boa noite. Vamos lá, galerinha. Vou aqui explicar rapidamente a prova para vocês, né? Então vamos lá. Como vocês podem perceber, infelizmente aqui, ó, você vai ter a repetição de pergunta. Você vai ter a questão 7 a 7. Então nossa prova vai ter basicamente 9 questões. E mais uma vez, isso daqui não vai lhe impedir. A resposta que você respondeu na sétima, aqui de cima, você responde na de baixo sem problema nenhum. Certo? Vai ser a mesma coisa. Vamos lá, galerinha. Vou aqui visualizar o conteúdo para a gente começar então a nossa explicação. Certo? Como eu falei para vocês, você sempre vai ler o texto. Não esqueça, não tenha preguiça, não tenha pressa. Certo? O que a questão vai pedir? Assinale o que for correto sobre a arte renascentista. Certo? Vamos lá. E aqui, como é que vai funcionar? Professor, vou copiar todas as respostas? Não, pessoal. Vamos supor que você lê o texto, aí você viu que a questão 1 era certa, a questão 4 também era certa, e a questão 8. Você vai somar 8 mais 4, 12, mais 1, 13. Você coloca a resposta 13. Ah, professor, mas eu acho que todas eram certas. Aí você vai somar 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. Aí você coloca a resposta aqui da soma. Ok? Então vamos lá. 1. O desenvolvimento mercantil e as transformações sociais nas cidades italianas foram fatores que contribuíram para o renascimento cultural naquele período. E aí você deve lembrar das nossas aulas, que eu falei justamente sobre o renascimento comercial, sobre o renascimento urbano, que foram importantes para o renascimento, certo? O século XV marcou a decadência da arte gótica e o início da arte românica, inspirada em pintores da Grécia e da Roma clássica. 4 aí. Ao se oporem a uma cultura de inspiração teocêntrica, onde Deus estava no centro, e os valores cristãos, os artistas do Renascimento passaram a valorizar o realismo na criação do homem ocidental. Detentores de grandes senhorios, os senhores feudais foram os principais patrocinadores do desenvolvimento da arte renascentista. Olha aí, observe bem isso daí. Será que quem pagava os artistas para fazerem obras eram os senhores feudais, galera? Você vai perceber se sim ou não, certo? Abordando temáticas religiosas, Giotto figura como um dos principais artistas do humanismo renascentista. Mais uma vez, professor, eu achei que a 8 está certa, a 4 e a 2. Você vai somar 8, 12, 14. Professor, eu achei que a 16 está certa e a 8 só. As outras são erradas. Aí você soma 16 mais 8. Ok, dá 24, né? Certo? Aí você colocar a resposta aqui como 24. Beleza? Tranquilidade? Então vamos lá. Questão 53. Como eu falei, infelizmente a questão foi repetida e eu não me atentei a isso. Então a resposta que você colocar nessa daqui, você coloca nessa. Certo? Vamos lá. Questão 53. Né, que no caso aqui pra gente seria a terceira questão. A renovação literária que se verifica no norte da Itália no século XIV, com as obras de Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, é considerada um marco para o chamado Renascimento Cultural. Qual é a pergunta? Produzindo obras de transição para a cultura renascentista, esses autores não, certo? Vamos lá, lembra que esses autores eles eram renascentistas. Vamos lá, esses autores não. Eles não glorificavam as conquistas humanas. Eles não utilizavam uma linguagem popular. Eles não ironizavam a moral corrente. Qual era a moral corrente, galera? A moral cristã. Será que eles não ironizavam? Não faziam chacota? Não criticavam a cultura medieval? Ou não ignoravam as temáticas religiosas? E aí você vai ver a opção que é correta. Perceba aqui que a questão é não. Não estou falando que é certo.
ok? E aí você vai ter alguns pontos importantes que você deve perceber. Conquistas humanas faz parte de quê, professor? Humanismo, certo? Cultura medieval. Os renascentistas eram contra. Então você vai ver o que era não. Perceba aí, tente interpretar esse não, galera. Ok? Vamos lá. Questão número 5 agora. Vamos lá. Você vai ter um pequeno texto, né, de William Shakespeare, Hamlet, que é uma obra muito famosa de Shakespeare. Partindo da análise da fala do personagem shakespeariana, assinale a alternativa que associa as características do renascimento cultural. Né? Shakespeare foi muito famoso, né, por trazer esse conceito de renascimento cultural. E lembre, renascimento cultural está totalmente associado ao renascimento da cultura clássica, cultura grega e romana. Olha aí. A fala de Hamlet ilustra o teor teocêntrico, Deus no centro, do renascimento. Olha aí. Ao associar o homem a anjos e deuses. Será? Não sei. O texto apresenta Deus como o centro do universo, ao explorar a semelhança entre o homem e o divino. Hamlet apresenta o homem como uma obra-prima nata, dialogando com a perspectiva filosófica do empirismo. O empirismo é quando eu faço tudo na prática, certo? O texto explora o hedonismo ao destacar o homem como infinito nas faculdades, na expressão e nos movimentos. Hedonismo é aquela pessoa que gosta do prazer, gosta de fazer tudo para o seu bel prazer. E Hamlet apresenta uma elegia ao homem, ilustrando o antropocentrismo característico do renascimento cultural. Então, galera, se você procurar no texto aquelas 3 características que eu falei na revisão e durante as aulas, que é o que? O renascimento cultural, é o renascimento que ele é o homem no centro do universo, chamado de antropocentrismo, humanismo, certo? E volta aos valores grego-romanos. Então perceba aí, se você achar uma dessas características no texto, você vai conseguir responder a questão facilmente, certo? Vamos lá. Lembrando que essa é a prova de arte. São só 6 questões. O renascimento cultural se inicia na Itália no século XIV e se expandiu para outras partes da Europa dos séculos seguintes. Uma de suas características é a adoção de temas religiosos com o objetivo de auxiliar o trabalho da catequese da Igreja Católica. Será? Pesquisa técnica e tecnológica na busca de novas formas de representação, recusa dos valores da nobreza, manutenção dos padrões culturais medievais ou rejeição da tradição clássica. Galera, isso daqui tá muito fácil. É só você ler bem que você consegue responder. São características que eu falei muito claramente nas nossas aulas, pessoal. E aí, ó, você vai ter um outro texto. Qual é a pergunta? Segundo o autor, os italianos, desde a época de Giotto, consideravam que era preciso romper com o passado imediato de sua história. Qual é o passado imediato de sua história? A Idade Média. Será que os renascentistas precisavam fazer isso? Romper com o passado imediato? Que conhecia as realizações culturais? Era fundamental abolir a preocupação capitalista? Eu falei alguma coisa sobre capitalismo, pessoal, durante as aulas? Acho que não, né? C. Era necessário restabelecer os padrões culturais góticos? Era isso mesmo que os renascentistas queriam restabelecer, os padrões góticos? Era urgente reviver o equilíbrio político clássico?
Oportuno imitar o sacrifício dos monges medievais. Galera, isso daqui também está muito fácil. Leia com calma que você vai perceber qual é a resposta, certo? Não tem nada difícil aqui. Basta você realmente olhar bem, observar bem que a resposta está na sua cara. Agora, mais uma vez, não adianta você ter pressa. Não tenha pressa, galera. Certo? Que a resposta vai estar debaixo dos seus olhos aí. Ok? Vamos lá. Outro ponto aqui. Vamos para agora a prova de história. Prova de história são 10 questões. Vamos lá. 10 questõezinhas. Só um pouco de paciência, galera. O computador está um pouco lento. Vamos lá. Então, vão ser 10 questões que a gente vai observar muito bem aqui. Vamos lá. Recebe o nome de antropocentrismo a ideia surgida na Europa no fim da Idade Média que considera o homem o centro do cosmos, o centro do mundo. Você vai responder isso daqui, ó. A partir da leitura do texto, que é esse textinho aqui pequenininho, e da observação da imagem, relacione o homem vitruviano com a característica do Renascimento denominada antropocentrismo. O que isso daqui tem a ver com o antropocentrismo? Certo? O que é isso daqui? É algum estudo? O que é? Diferencia antropocentrismo e teocentrismo. Daqui eu já falei bastante do que é, né? Diferença entre antropocentrismo e teocentrismo. Idade Média era teocêntrica. O Renascimento era antropocêntrico. Qual a diferença entre as duas? E aí você vai me falar. Vamos lá, mais uma vez. Você vai ter um textinho pequeno, você vai ler. O texto descreve uma sociedade muito diferente daquela que se fez presente durante a Idade Média. O movimento renascentista pode ser considerado como uma consequência das transformações que se seguiram à crise e decadência do feudalismo na Idade Média. Essa nova sociedade, que nova sociedade é essa, professor? O Renascimento. Seria incompatível com o modo de vida medieval, por demonstrar características típicas de um modo de vida essencialmente. Será que o Renascimento era algo religioso, algo rural, era algo tribal ou era algo urbano? Olha aí, eu falei de vários renascimentos. Renascimento comercial, renascimento cultural. Eu falei de renascimento religioso, eu falei de renascimento rural, eu falei de renascimento tribal ou eu falei de renascimento urbano? Se você tiver entendido o que eu falei ou tiver prestado atenção, daqui vai estar molezão, a questão ganha para vocês. Vamos lá. Terceira questão. Mais um textinho, você vai ter dois textos, 1 e o 2. Uma das principais características do Renascimento é o racionalismo. Lembra que eu falei o quê? 3 características importantes: antropocentrismo, humanismo e o racionalismo. Depois você pode colocar aí, que eu também já falei agora há pouco, que é a volta da cultura grega, né? Greco-romana. Vamos lá. Ela se contrapõe à visão do mundo medieval. Qual era a visão do mundo medieval? A pergunta é essa. Qual é a visão do mundo medieval? Na Idade Média, entender o mundo a partir da economia, que regulava todas as relações sociais existentes na Idade Média e variava de acordo com o mercado.
Pessoal, vamos lá. Acho que travou aqui o computador, pessoal. Vou repetir aqui a pergunta, certo? Então vamos lá. Vamos ter aqui a B, né? Compreender a existência humana e a natureza como fruto dos desejos de Deus e de sua sabedoria. Será que essa era a visão da Idade Média? Eu acho que vocês estão conseguindo me escutar agora, né? Deu uma travada aqui o computador. Vamos lá. A visão da Idade Média era perceber a situação do ser humano na Terra como produto de suas dúvidas e incertezas resultantes da fé em Deus. E aí você vai marcar aqui a opção correta, certo? Vamos lá. Era essa que nós estávamos vendo, né? Olha aqui a Pietà, né, de Michelangelo. É uma obra característica do Renascimento. Quando você observa a imagem, você vê que é algo bem real, né, pessoal? É algo muito parecido com o ser humano mesmo, certo? Vamos lá. O século XV e XVI foram marcados pelo auge do renascimento cultural na Itália. Que tinha qual era a característica do renascimento cultural, né? Descrença em relação à ciência, inspirações nos valores da antiguidade clássica, interpretação da vida baseada em uma visão teocêntrica, valorização dos ideais místicos e geocêntricos das idades das trevas. Facílima, questão dada para vocês, certo? É só ler com cuidado, ler direitinho que você vai conseguir responder normalmente essa questão. Vamos lá. A Pietà de Michael parece ser, pessoal, a mesma questão, mas não é uma questão diferente, certo? A principal característica do Renascimento é, que está aqui na obra, ó, inspiração greco-romana, valorização do ser humano, experimentalismo ou racionalismo, certo? Olha aqui, é uma imagem muito parecida com o ser humano, né? Então você vai marcar a opção que você olha para a imagem. Vamos lá. 167. Tem outra imagem aqui, né? Vamos lá. A ideia central expressa na escultura Davi é... Você vai ler o texto. Também a resposta está no próprio texto, pessoal. A diferença entre Idade Média e Idade Moderna, a expressão do ideal de beleza de Michelangelo, a idealização da figura bíblica de Davi ou a valorização do padrão estético humanista. Também está dada a questão para vocês. Questão 167. Questão 131, vamos lá. Leia o texto, você vai ler o texto também. E aí, mais uma vez, pessoal, característica do Renascimento. Então, observe, pessoal, que nós estamos botando para vocês aqui algumas questões que a grande maioria vai falar sobre o quê? As características do Renascimento. Se você souber as características do Renascimento, você vai responder qualquer questão sobre o Renascimento, certo? Então, é característica do Renascimento o antropocentrismo? É característica do Renascimento o helocentrismo, que é o Sol no centro da Terra? O iluminismo? Ou o teocentrismo? Certo? Então você vai ver que em alguma dessas questões aqui, você vai ter uma característica que eu falei em aula, né? Inclusive eu já repeti nesse próprio vídeo aqui, galera. Então vamos lá. Então leiam devagar, leiam com paciência, que dá para você responder tranquilamente essas questões, certo? E aqui mais uma vez, né? Tá repetida essa questão, é 15. Pessoal, ó, repeti uma questão aqui, ó, certo? Então já comentei ela lá em cima. A resposta que você colocar aqui, você coloca aqui, ó, nessa 15. Vai ser a mesma coisa, certo?
Infelizmente acabei repetindo a questão. Vamos aqui para questão de número 2 aí, né? Que no caso vai ser a nossa 9ª questão. Outro texto. Idade Média, que é sobre a Idade Média, né? A Idade Média era, né, pode ser conhecida como um período de atraso e pouco desenvolvimento artístico-cultural. A Idade Média era entendida pelos renascentistas como um período de amplo desenvolvimento cultural e artístico. O renascimento cultural expressava uma continuidade artístico-literária com a relação ao período medieval. Será que o Renascimento só continuou a arte e a cultura da Idade Média? Ou será que ela quis transformar, ela quis mudar, quis ter uma quebra com a cultura medieval? O termo Idade Média foi elaborado pelos renascentistas do século... Que século, professor? Do Renascimento Cultural. Expressando a visão negativa que eles possuíam do período. Também muito fácil. Você vai ver e interpretar a questão bem fácil. Pessoal, quem assistiu a revisão e fez as anotações que eu pedi, as respostas vão estar todas nas anotações. Agora você vai ter que ir lá e dar uma olhadinha. Ok? Vamos lá. Como o autor do texto vê o renascimento cultural? Aqui você vai ler o texto e você vai interpretar, certo? Facílimo. Galera, então é isso, certo? Espero que vocês façam esse texto, né? Não tenham pressa, leiam cada texto que você vai vendo, leiam as questões devagarzinho e responda com calma. Não precisa ter um alvoroço todo sobre isso. Qualquer dúvida, vocês entram em contato. Ok? Então, galera, é isso e até a próxima.